Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de materiais de desenho para iniciantes. E a ideia desse vídeo é dar algumas dicas de materiais mais acessíveis, que são mais facilmente encontrados em papelarias, por exemplo. Mas antes de eu dar essas dicas, eu queria esclarecer alguns pontos que a maioria de vocês tem de dúvidas sobre materiais, principalmente porque na maioria dos vídeos aqui do canal eu vivo mostrando materiais que eu uso, que são materiais mais caros, mais profissionais e tudo mais. Mas é sempre bom reforçar que você não precisa dos materiais mais caros e mais profissionais, principalmente se você for um iniciante de desenho. Você sempre pode começar pelos materiais mais baratinhos, aqueles que você tem acesso em casa aí com você. Realmente você não precisa fazer um investimento muito alto para começar a desenhar. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente iniciantes, é que não deixem os materiais e as ferramentas limitarem vocês. Não é sempre que a gente consegue investir num material bom, mas isso não pode impedir a gente de praticar e de evoluir no desenho. E é claro que em determinado momento, principalmente se vocês pretenderem se profissionalizar, né, em desenho e ilustração, talvez vocês sintam essa necessidade de investir em materiais melhores. Enfim, é mais para esclarecer mesmo esse ponto para vocês. E outra coisa é que existem muitos materiais, muitas marcas e tipos de materiais diferentes no mercado e é muito fácil se confundir e não saber qual que é o melhor material para vocês. Então a minha dica é: vão testando os materiais aos poucos para vocês verem quais são os materiais que mais funcionam com vocês, quais que ficam melhor no estilo que vocês estão buscando. Não tem jeito, o material também é uma questão de gosto pessoal, então tem artistas que preferem uns materiais e outros preferem outros materiais, então realmente vocês vão ter que testar para ver o que funciona melhor para vocês. Mas enquanto vocês não podem fazendo esses testes, eu vou trazendo diversos materiais diferentes aqui no canal para vocês conhecerem e de repente vocês gostarem do resultado e poderem aí adquirir ou não esses materiais. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas assim bem básicas, do tipo assim, são os materiais que não tem como errar com esses materiais, eles são bem básicos e bem acessíveis. Bom, vamos começar pelo papel, que eu acho que deve ser um dos materiais mais básicos aí para desenho. E eu acho que o papel mais básico, que eu acho que todo mundo começa usando, é o papel sulfite, porque geralmente é o papel que é usado na escola e também o mais comum e mais fácil de encontrar em papelarias. Mas a gente tem também outras opções baratinhas de papel, como o papel jornal ou o papel craft. E geralmente o que eu faço é comprar um bloco bem grande, porque geralmente em quantidade vale mais a pena o valor. E eu também gosto de pegar esse bloco e de encadernar ele. Eu acho que é uma boa forma de vocês manterem um caderno aí com vocês, com todos os seus desenhos, ao invés de ficar com um monte de papéis soltos. Eu acho que vale também vocês pesquisarem qual que é o melhor custo-benefício do tipo de papel, porque quando é questão de estudo mesmo, a gente não precisa se preocupar muito com a qualidade do papel, se ele vai ter alta durabilidade e tudo mais. A não ser que a gente esteja usando uma técnica úmida, e aí nesse caso eu realmente recomendo vocês adquirirem um papel um pouco mais grosso, com uma gramatura mais alta, para ele aguentar as técnicas aguadas. E uma coisa que rolava muito também na época em que eu era criança e adolescente é que minha mãe trabalhava em escritório e geralmente ela trazia alguns papéis, blocos de papéis que seriam descartados, eles só estavam impressos ou usados de um lado e eu usava o verso dessas folhas para desenhar, enfim, para rascunho realmente não faz diferença se o papel está usado do outro lado ou não, e é uma boa forma da gente reciclar o papel e ao mesmo tempo já ir praticando o nosso desenho. Bom, o segundo material mais importante também é o lápis, e realmente existem muitas marcas e tipos de lápis diferentes em papelarias, desde os mais baratinhos até os mais caros, e de fato, pra gente que quer praticar, não tem importância se ele vai ser o mais baratinho, a única coisa é que talvez ele quebre muito a ponta ou ele esfarele muito, não tem uma qualidade tão legal para desenhar. Mas assim, como eu falei pra vocês, não se limitem pelo material, usem o que vocês têm na mão de vocês. Mas já que o foco desse vídeo é dar algumas dicas para vocês, então eu tenho algumas marcas que eu acho bem interessantes, como os lápis da Faber-Castell e os lápis da Staedtler, que eu tenho usado durante anos e eu gosto muito desses lápis.
E a minha dica é vocês terem o lápis 2B, que é o padrão, e um lápis 6B para vocês conseguirem fazer luz e sombra. E para aqueles que preferem lapiseira, porque realmente é uma coisa, eu acho que depende muito de um artista para o outro, tem artistas que preferem usar lápis e outros que preferem usar lapiseira. Então, realmente, de fato, aquela que vocês sentirem que é mais confortável, eu acho que é o mais importante. E tem uma lapiseira que eu gosto bastante, que é aquelas lapiseiras que tem o grafite mais grossinho, que você tem que até apontar. Não sei se vocês se lembram disso da escola, mas eu gostava muito dessa lapiseira. E tem algumas opções bem baratinhas em papelarias também, se eu não me engano. As lapiseiras da Cis são bem em conta e fica aí uma opção para quem quer ter uma variação de traço maior. Outro material que eu acho interessante para quem está começando é o esfuminho, que na verdade é o papel compactado em formato de bastão, ou vocês podem usar o dedo de vocês mesmos, mas caso vocês queiram um efeito um pouco mais limpo no esfumado de vocês, eu recomendo vocês terem um esfuminho também. Bom, sobre borracha, geralmente eu prefiro as borrachas plásticas brancas, porque elas tendem a apagar um pouco melhor e elas não soltam tanta sujeira também como aquelas borrachas verdes que a gente usava na escola. Então eu realmente prefiro essas borrachas brancas porque elas não mancham tanto o papel também. E eu gosto bastante de usar as borrachas da Staedtler, da Mono e da Pentel. Todas elas são muito boas e eu recomendo bastante. Outra opção seria aquelas borrachas em formato de caneta, que são bem úteis quando a gente vai apagar detalhes pequenininhos. Então, geralmente, eu também tenho uma dessas borrachas caneta junto comigo no meu estojo. E ainda uma outra opção para quem gosta bastante de esfumar o desenho é um limpa-tipo, que aquelas massinhas que servem como borracha, elas apagam muito bem áreas em que a gente tá cobrindo com grandes áreas que a gente cobre com grafite. Ela é muito boa para apagar essas áreas sem deixar manchas e marcas no papel. E agora vamos falar um pouquinho sobre canetas. Eu acho que canetas existem muitas opções e é muito difícil de escolher uma boa caneta para a gente usar aqui no desenho, mas eu tenho algumas opções que são as canetas técnicas, ou também conhecidas como canetas nanquim. Elas são ótimas para desenho, principalmente porque elas borram menos e elas fazem uma linha muito mais uniforme do que as outras canetas. E eu gosto bastante das canetas técnicas da Staedtler, da Unipin e da Copic Multiliner. Todas elas são muito boas, mas elas já são um pouquinho mais caras, já tem um precinho um pouco mais salgado. Então, para quem não tem condição de investir nessas canetas técnicas, a gente pode substituir pela boa e velha caneta esferográfica. Inclusive, eu gosto bastante de trabalhar com as canetas esferográficas porque a gente consegue desde um traço mais suave, que lembra quase um lápis, até um traço mais forte, como o das canetas técnicas. Então eu acho que elas são bastante versáteis e ótimas para a gente fazer estudos. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Se vocês conhecem outros materiais que são básicos e que seguem essa mesma linha de materiais acessíveis, fáceis de encontrar, deixem aqui nos comentários para eu saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações e até a próxima. Tchau!